As doenças todas que você está carregando com você hoje, igual tamaguchis, não vêm necessariamente do que você está comendo, do seu sedentarismo e até mesmo do seu sono muito ruim, mas do caos do mundo. Você já percebeu como o mundo ao nosso redor ou até longe de nós está cada vez mais caótico, mais tenso, mais desequilibrado, mais maldoso? E o fato de interagirmos o tempo inteiro com esse mundo caótico faz com que o nosso nível de cortisol esteja sempre alto. E cortisol alto constantemente sai do ponto de equilíbrio do nosso corpo, gera inflamação. E a inflamação é o gatilho em comum para todas as doenças. Então, às vezes você está aí dando o seu melhor, e eu não estou dizendo que isso não seja uma coisa boa. É sim uma coisa maravilhosa, porque pode ficar até pior se você viver um caos do mundo e ainda assim ter uma alimentação desequilibrada, rica em industrializados, não se exercitar, não ter um sono de qualidade. Isso pode ficar pior. Mas o que eu estou tentando dizer aqui é que não basta fazer essas coisas. Não basta você ir à feira, comprar alimentos orgânicos, se matricular em uma academia, ter uma rotina de sono. Se você está se deixando levar e envolver por esse caos absurdo que está a humanidade. Em plena transição planetária, é meio óbvio que as coisas estejam realmente fora de órbita. O caos é necessário à ordem. E essa ordem vai se estabelecer, mas ela tem um prazo para se estabelecer, ela tem um passo a passo da evolução da raça humana para se estabelecer. Enquanto isso não acontece, as notícias mais absurdas, mais chocantes, mais inacreditáveis veiculam as redes sociais. Basta você abrir o seu Instagram ou o seu YouTube, ou ligar a televisão, que você vai se deparar com coisas inacreditáveis que estão acontecendo na humanidade. Bebidas adulteradas, doces de Halloween com alfinetes para machucar as crianças deliberadamente, violência, guerra absurda por todos os lados. E como é que fica a nossa saúde mental nisso? Você aí, querida, amada ouvinte, precisa conscientemente escolher se desconectar disso. E como é que a gente faz isso num mundo cada vez mais conectado, num mundo cada vez mais permeável na vida das pessoas e nas notícias em tempo real no mundo que a gente vive? Você escolhe o que você vai ver. E é óbvio que o algoritmo, ele nasceu para fazer com que a gente interaja com o mundo afora. Mas você pode estar informada, deve, mas você não precisa se envolver emocionalmente a ponto de trazer para o seu campo energético todo esse horror. E é claro que o mal sempre vende mais notícia do que o bem. É a mídia sensacionalista. Quanto mais medo você tiver, mais você é manipulada com facilidade. Então, qual que é a minha dica básica? Parece fácil, mas não é tão fácil quando a gente está envolvido nessa teia chamada vida real. Saiba o que acontece para que você tenha as suas medidas de autodefesa e de prevenção, mas não permita ficar embolada, envolvida muito ativamente com esse caos. Evite ficar comentando deliberadamente em posts sensacionalistas que o mundo vai acabar dia 29, dia 30, que um meteoro vai explodir a Terra, ou em notícias de guerra, de assassinatos, de corrupção, de caos financeiro. A gente sabe da probabilidade, mas a gente não precisa colocar o nosso campo energético inteiro nisso, porque nós somos o que vibramos. E como você quer vibrar
em uma fonte de criação, de abundância, de saúde, de felicidade, de prosperidade, se você está toda envolvida nesse bololô e nesse caos do mundo? E é interessante para o sistema que você fique envolvida nesse caos, nesse bololô, nessa frequência de medo, de desespero e de escassez. Porque assim mais fácil é para te controlar, para te manter parada na inércia. E isso serve ao sistema. Então você precisa ter a inteligência emocional de discernir o que é uma notícia ou o que é um emaranhado para te prender. E a nossa saúde física, inclusive, está diretamente ligada à nossa capacidade de nos desconectarmos em uma era de conexão full time, como é hoje. E como é que você faz isso? Bom, eu entro na rede social hoje para servir, para dar o meu melhor, para colocar a minha voz para melhorar alguma coisa no mundo, mesmo que seja pequenininha. Se passa por mim, na minha timeline, alguma coisa muito catastrófica, eu não fico presa naquilo. E eu jamais, em hipótese alguma, entro, clico para deixar algum comentário. Porque quando você comenta em uma postagem sensacionalista que te traz medo, que te traz pânico, você vai, receber mais daquilo, porque o algoritmo entende que aquilo é um assunto, aquele é um assunto que te interessa, então você vai começar a receber mais e mais e mais notícias como essa e vai entrar em mais e mais desespero, mais frequência de medo, mais frequência de escassez e mais frequência da doença. Conecte-se com coisas que te elevem. Dá uma olhada, terminando aqui esse vídeo, pega a sua rede social, a que você mais usa, e dá uma olhada nas pessoas que você está seguindo, do que elas estão falando, o que elas estão gerando em você. E às vezes não é uma notícia catastrófica, que haja notícia catastrófica, não é? Às vezes é uma blogueira ou uma influenciadora que está te colocando em uma sensação de desconforto e não de inspiração. Você se sente menor toda vez que você tem contato com aquela figura. Você se sente mais pobre, você se sente mais burra, você se sente mais feia, você se sente mais infeliz. E isso é como uma lama na sua alma. Vai impregnando o seu campo mental, o seu campo emocional e vai alterando o que você emana para o universo. E tudo que você emana, você recebe. É uma troca, é uma frequência, não tem como fugir disso. Não tem como você emanar esse tipo de vibração e receber algo extraordinário e magnífico. Você precisa sim, conscientemente, escolher o que você quer que entre no seu campo mental. E pasmem, gente, tem pessoas maravilhosas fazendo coisas incríveis, falando sobre coisas que vão te inspirar, que vão te elevar, que vão te colocar em um lugar de criação, em um lugar de poder sobre a sua própria vida e não de submissão. Presta atenção nisso. Presta atenção se os sintomas que o seu corpo está mostrando para você como um grito de socorro não vem de uma alma ferida, de um pensamento repetitivo de que não tem mais jeito, de que o mundo está indo ladeira abaixo e o ser humano foi uma espécie que não deu certo. Eu não sei no que você acredita, mas eu acredito na transição planetária. E eu acredito que é um ajuste de frequência. Nada foge à ordem divina. Tá tudo certo dentro de um planejamento. E se você quiser se elevar com a frequência do planeta, você vai precisar se desconectar desse caos do mundo. Porque você vai precisar ter uma frequência energética que te leve com o planeta. E isso é muito mais do que ser bom ou ser mal. O joio, a separação do joio do trigo não é necessariamente sobre quem é bom e quem é mal. E óbvio que essas pessoas muito más, que vivem planejando um golpe, uma maldade, ferir, machucar alguém, lesar alguém de alguma maneira,
elas vibram em uma frequência muito baixa. Não tem como vibrar em uma frequência de amor, de compaixão, de gratidão quando você faz o mal. Mas a pessoa do bem, que faz o bem, que quer o bem, pode estar vibrando em uma frequência baixa, como o medo, como o desespero, como a incerteza do amanhã, como a escassez. E ainda assim ser uma pessoa que não faz mal, que quer que o mundo evolua, que deseja o bem para as pessoas. Então a gente precisa estar muito atenta nessa armadilha. Se desconectar do caos do mundo não é alienação, não é falta de informação, é uma escolha consciente de quem você quer ser, para onde você quer ir, em que frequência você quer vibrar. E a saúde é uma frequência. A saúde não é sobre comer bem somente, praticar atividade física. O nosso corpo é vivo, é energia. E se você está recebendo uma carga muito ruim, se você está deixando entrar em você uma carga muito baixa, que está gerando pensamentos e sentimentos de uma vibração muito baixa, a sua célula vai sentir isso e o seu corpo físico vai responder. E não é um remédio de farmácia que vai resolver isso. É você atuar no seu campo energético, atuar sim no seu corpo físico, fazer escolhas cada vez mais saudáveis, mas cuidar desse campo vibracional. E eu acho, na minha humilde opinião, que todo esse caos que a gente está vendo acontecer, toda essa adulteração de produtos alimentícios, de bebidas e essa maldade toda que está rolando, permeando no nosso planeta, é um convite, quase que um chacoalhão mesmo, da energia planetária, da essência de Gaia, para que a gente retorne ao essencial, para que a gente retorne à nossa ancestralidade, que voltemos o nosso olhar a comer da terra, a comer o essencial. A gente não precisa comer o tempo inteiro. A gente precisa comer o essencial para nutrir as nossas células. Mas que esse alimento seja um alimento da terra. Que a gente abandone os vícios das bebidas alcoólicas ou de qualquer vício. E que a gente se volte 100% para o nosso centro de cura, que está dentro da gente, não está fora. Nada, nenhuma mudança acontece de fora para dentro. É sempre de dentro para fora e de baixo para cima. Comenta aqui para mim se esse vídeo fez sentido. Que medidas você tem tomado para proteger o seu campo energético, o seu campo físico do caos do mundo? Viver é estar no mundo sem ser do mundo. Você não precisa estar nesse emaranhado. Você não precisa viver esse caos que está fora, dentro de você. Se você ainda não segue o canal, clica no botão de seguir, curte e compartilha esse vídeo, porque pode ter uma amiga, uma tia, uma prima sua que precisa ouvir isso e é necessário falar sobre isso. E maioria dos canais que a gente vê nas redes não tá querendo falar sobre isso, porque saúde não é uma coisa que dá ibope, que vende. A doença sim, o medo sim, as chamadas sensacionalistas sim, mas isso tá silenciosamente adoecendo todos os seus corpos. Te vejo no próximo vídeo. Cuide-se.